Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e tu acorda fácil se alguém te chama no meio da noite, Botega? Eu durmo que nem um tijolo. Mas hoje vamos falar de uma história de um X-Men. O X-Men? Boa, e hoje estamos reunidos em mais um episódio da série Personagens da Bíblia para falar então sobre Samuel. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Botega, como comentado, hoje mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Dessa vez, né, não demoramos tanto, né, não demorou um ano, demorou menos, né, mas estamos aqui, então, reunidos para falar sobre Samuel. E como sempre nessa série, primeiramente, né, vamos trazer aí qual é o significado do nome Samuel, qual a origem do seu nome. O que tu me diz, Botega? Como sempre, né, vamos lá pro significado, né. Samuel, então, significa nome de Deus, que nome bem simples, né? Mas era o significado, então, que a Ana, que a mãe dele, deu, depois de tanto orar por um filho, né? E dedicou ele a Deus. Eu achei também, Botega, porque o Samuel, né, no hebraico, né? Porque Antigo Testamento está no hebraico, obviamente. Claro. Isso já falamos muitas vezes aqui na série Personagens da Bíblia, e perceba que eu até perdi a prática, porque eu não pedi pra ti, né, me traga aí o nome do hebraico, do aramaico, né, do tudo, eu já tô perdendo a prática, temos que falar mais sobre personagens da Bíblia, porque estou aí impraticável, olha só. Vou puxar mais agora, hein? Mas eu também vi que é uma junção de palavras, né? O Shemuel, né? Eu não sei pronunciar hebraico, né? Mas seria a junção da palavra Shem, né? E o El, né? Que seria Deus ali e nome. Só que, olha só que interessante. Olha só. Tem o Strongs, né? Que ele fala sobre isso. E daí tem um outro Strongs, né, que eu não sei qual que é a diferença, mas tem um outro, que ele fala que, neste caso, no nome do Samuel, essa primeira palavra da junção, ela está no particípio. E por estar no particípio, eu não entendo nada sobre hebraico, mas eu vou acreditar no que eu vi lá, né, no dicionário lá, né? Ele Claro. diz que significa, então, ouvido por Deus, né? Então, por quê? Por causa que a Ana, ela foi ouvida por Deus no seu pedido, então ela botou esse nome em dedicatória. Seria como assim, se fosse assim, eu clamei por Deus, né, o nome de Deus, mas só que seu nome tá vindo, o nome de Deus tá vindo, então eu fui ouvida por Deus, eu não sei explicar direito, mas é isso aí, vocês entenderam, essa né? que é a riqueza que olhar o significado das palavras em hebraico, né? Então tu consegue ver como que as pessoas eram nomeadas, ou até mesmo em outras palavras que às vezes tu vai olhar em português, em diferentes versões, tu vai ter diferentes traduções, aí tu vai entender, mas por que é traduzido em diferentes palavras, né? Aí tu vai pro hebraico e tu vê essa riqueza, né? Pode ser nome de Deus, pode ser Deus ouviu, pode ser algo relacionado a isso, né? No que eles entendiam. Exatamente. E olha só que interessante, né? Se você for alguém melhor do que eu, né? E realmente for estudar as línguas originais, como o hebraico, como o grego, como o aramaico, né? Tu vais ter a oportunidade de entender melhor, não só os nomes, né, Botega? Mas como tu falou agora, não só os nomes, mas também outras questões, né? Por isso, inclusive, agora me lembrei, olha só, me veio à mente, quero recomendar aqui, indicar um link no post. Primeiro link do post. Olha só, muito rapidamente, né, Botega? Do podcast Contexto. Podcast Contexto lá, tá lá na casa do Bibotalk, né? Que eles vão, né, direto aos originais, eles pegam o contexto das passagens e tudo mais. Então, lá eles entendem do assunto, né? Lá eles entendem, né,
dos originais e tudo mais. Não são como eu, né, que dou uma estudadinha aqui e ali, mas eu não entendo muito. Então, fica a dica aí pra você estudar mais. Gente com PhD lá. Não, os caras lá são bons, né? Eu aprendo muito lá com eles, né, nos episódios. Fica a dica muito interessante você conhecer, você ouvir o podcast Contexto, né? Inclusive, Botega, já só adiantando um pouco, né? A primeira aparição do nome Samuel, né? Que inclusive Ana diz, o nome vai ser Samuel, né? Está lá em 1 Samuel 1, versículo 20. E por curiosidade, né? Nesse versículo ela também, né? Diz assim, eu o pedi ao Senhor, né? Deu o nome de Samuel dizendo, eu o pedi ao Senhor. E esse Senhor ali é aquelas vogais, sabe? Do nome de Deus. O Y, H, V, H, que ninguém sabe. Daí a gente chama, né? Yahvé, Jeová, Yahweh, né? Ninguém sabe. Então, só curiosidade aí pra você, se quiser pesquisar nos originais, né? Ali é o nome de Deus. Então, veja só. E, Botega, aproveitando então, já que estamos falando aí, né? O nome do Samuel e o seu panorama, aonde é que se encaixa aí a vida de Samuel antes da gente realmente entrar sobre os pontos importantes da sua vida? Qual que é a cultura que nós estamos? Em que momento histórico? Como é que é a situação aí da época? Um pouco de contexto, assim, quando a gente for ler a história de Samuel na Bíblia, a gente vai se deparar primeiro com 2 livros, né? Então a gente tem 1º e 2 Samuel, sendo que vai parecer estranho que a gente só vai ver meio que Samuel no 1 Samuel, né? Meio que ali a gente vai ter a história de Samuel, Saul e Davi durante todos esses 2 livros, mas eles não são 2 livros por algum motivo específico de contexto, mas por causa do tamanho dos rolos que eram escritos, né? Como o rolo, digamos, chegou ao fim, eles pegaram outro rolo para continuar contando a história, e por isso que hoje a gente tem 2 livros, o 1º e 2 Samuel. Outro contexto ali que a gente precisa para iniciar a nossa história é entender em que momento a gente está no povo de Israel ali, né? Então, nós tivemos o livramento que Deus deu ao povo de Israel da saída do Egito, né? Que eles foram livrados da escravidão pelo povo, e então Deus fez um pacto, uma aliança com Deus no Monte Sinai. Então, eles chegaram à Terra Prometida, onde que Israel deveria ser fiel a Deus, né? Onde que a gente já conhece essa história em Êxodo e tudo mais. E depois disso, aí vem a época dos juízes e tudo mais, e aí Samuel emerge, então, como sendo o último juiz antes do primeiro rei, né? Que seria Saul. Então, essa é mais ou menos esse momento da história, né? Então, a gente tem aquele momento de juízes onde nós tivemos juízes bons, juízes ruins, momentos em que Israel vai e volta com a questão de ser fiel a Deus ou não, né? E Samuel tá ali, esse momento, né? Em que o povo tá na Terra Prometida, tá ali brigando com os povos ao redor, tá sendo fiel às vezes e vencendo batalhas, momentos em que não tá sendo fiel e perdendo batalhas, né? Exatamente. E é interessante que tu falou ali, né, Botega, dos livros de 1 e 2 Samuel, porque na realidade, se a gente pegar, entre aspas, né, a Bíblia judaica, que não é a Bíblia, mas se a gente pegar ela, que nem tu falou, né, é um livro só, né, é um livro só que são 2 rolos, mas pra eles é um só existe Samuel, né, e o objetivo ali é falar do início ali, o fim dos juízes, né, toda essa passagem, né, dos juízes pro reinado, né, pra monarquia em Israel. E é interessante também que a gente tem aqueles livros, agora, curiosidade, né, aqueles livros 1ª e 2ª Crônicas, que eles também vão ter essa história do reinado de Israel por uma perspectiva dos sacerdotes, e aí não tem a história de Samuel ali no meio, né, não fala sobre Samuel, vai falar só sobre o reinado, né. Então é interessante, né, a gente notar que o livro, né, de 1 e 2 Samuel tem o nome de Samuel, o objetivo não é o foco em Samuel, apesar de falar da história de Samuel, né? Sim. E não é escrito por Samuel, né? Porque a gente não sabe quem escreveu, né, na realidade, mas não pode ter sido escrito porque Samuel morreu antes de muitos acontecimentos que estão no livro de 1 e 2 Samuel, né? Então como é que ele teria escrito, né? Então, olha só, que interessante, né? Mas tá escrito na 1 e 2 Samuel. É muito pela época em que ele era sacerdote, então acaba que nomeia o sacerdote do momento, parece, né? E Samuel também foi muito adorado no bom sentido, né? Adorado por Israel, tanto na hora da sua morte, a gente vai chegar nesse ponto. Adorado no sentido que as pessoas gostavam dele, Isso. As pessoas gostavam muito dele, ele era um bom sacerdote em Israel e, não querendo dar spoiler, né? Na morte dele também foi muito lembrado, né?
Beleza, então, Botega. Então vimos aí sobre aonde que vai estar, né, o momento histórico aí do personagem de hoje, Samuel. Mas a história de Samuel começa um pouquinho antes, né, do seu nascimento. E é interessante também, Botega, olha só que interessante. Muitos personagens da Bíblia, inclusive que temos aqui nos episódios dos personagens da Bíblia, inclusive, né, link no post aí, pra você conferir aí todos os personagens da Bíblia aí, né, pra você ver aí, temos lá no nosso site, né, a categoria personagens da Bíblia, você pode conferir todos os episódios que já citamos aí, já conversamos, né? Mas é interessante que muitos personagens não falam sobre sua infância, né? Não fala sobre o nascimento, não tem muitos detalhes, mas Samuel, né, tem bastante detalhe, né? Tem bastante informação, inclusive antes mesmo do seu nascimento, né? O que gerou o seu nascimento, né? O que fez com que acontecesse o seu nascimento e tudo que esteve envolvido. E aí a gente começa especificamente lá no capítulo 1 de 1 Samuel. Então, nos dê aí um panorama, Botega, de como é que surgiu aí o nascimento de Samuel, como é que sucedeu essa história aí? Eu não sei se tu vai querer entrar em tanto detalhe como é que Samuel foi gerado, mas... Não precisa tantos assim, né, Botega? Mas... Vamos deixar de lado essa parte como aí. É que a gente chega no Samuel aí? Mas a história começa com um problema de família, né? A gente sabe como Israel era pecaminosa e muitas vezes ia e voltava a buscar a Deus ou não, né? Então, sempre a gente vai ver Deus agindo por meio de famílias com problemas ou por situações estranhas, né? Mas sempre glorificando a Deus em todo momento, né? E a história de Samuel começa com a família meio um triângulo amoroso ali que a gente tem, né? Que é Elcana, que significa Deus criou, que é o pai de Samuel, e tinha duas esposas, que é a Ana, que significa graciosa ou que dá graça, e a Penina, que significa aquela do canto, né? Aquela que fica ali meio de lado, né? Não quer saber de nada. Mas ela ficava no canto, mas ela tinha uma língua afiada, né? Porque a Ana, que é a mãe de Samuel, era estéril, assim como muitas mulheres famosas da Bíblia, e não conseguia ter filhos. E por isso a Penina, que era a outra esposa de Elcana, zombava ela disso, porque Penina tinha vários filhos e filhas, tinha dado vários filhos e filhas para Elcana já. Mas Elcana ainda assim amava a Ana e por isso ele era até mais generoso com a Ana do que com a Penina por causa disso, mas a Ana ainda assim era bastante atribulada, né? Porque ser estéril e não poder dar filhos é algo bastante importante para o povo de Israel, porque é um dos mandamentos, né? Que Deus manda povoar essa terra, né? Então, ser estéril é como se, digamos, Deus não tivesse se agradado dessa pessoa, né? Deus não tivesse com essa pessoa. E meio irônico, né? Pelo nome dela, Graciosa, né? Tipo, graciosa, mas ela não tem a graça de Deus, vamos dizer assim, por não dar filhos, né? Isso, perfeito. Então, todo ano, a família de Samuel ia pro templo, ia para prestar os sacrifícios, né, para Deus, e a Ana fazia jejum por causa dessas provocações que ela recebia da Penina, né, pedindo que Deus desse um filho para ela. Então, toda vez eles iam no templo e a Ana ficava lá dando um tempo extra, digamos, para isso, até que uma vez o sacerdote daquela época, que era Eli, viu ela ali atribulada, orando a Deus, achou até que ela estava bêbada, porque estava meio que falando sozinha no templo, e aí descobriu a história dela de que ela realmente estava orando a Deus para ter um filho, e que se Deus desse um filho a ela ia consagrar esse filho a Deus e ia, digamos, doar o filho para o templo, né? Não sei se dá para até falar assim, né? Ela dizia que ia viver na casa do Senhor. Então, por isso, ela explicou isso para Eli, ele abençoou ela, e um tempo depois, ela milagrosamente conseguiu ter um filho, que se chama Samuel. Sim. Que, como a gente já falou, que é o nome de Deus, ou... Ouvida por Deus. Ouvida por Deus. Interessante, Botega, antes que tu continue, o voto de Ana ali, né, que ela fez na sua oração, né, que o voto dela, lá, vocês conseguem ver em 1 Samuel 11, ela diz que vai dedicar o Senhor ali pro templo e tudo mais, mas ela diz que dedica o Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Isso aí é aquele voto de Nazireu, né? Isso. Só que
é interessante notar que ela vai dedicar, ou seja, ela estende o voto do Nazireu pro filho dela para toda a vida. O voto do Nazireu, normalmente, ele era por apenas um período de tempo, né? Eu dei uma pesquisada e lá em Números capítulo 6, a gente vê que o voto do Nazireu lá, em Números 6, é comentado assim, por esse período você fará isso, por esse período tal coisa, por esse período. Então era por um período de tempo, mas ela estende esse voto, ou seja, ela diz, ele vai se dedicar ao Senhor por todos os dias da vida. Ele não vai cortar o cabelo e a barba por todos os dias da vida, né? Então perceba só o tamanho do voto dela, né? Do filho também, né? Mas a gente pensa, mas então ela tá fazendo pro outro, ela não vai sofrer nada. Sim, mas ela vai ter que dar o filho dela. Ela vai gerar um filho, ela vai dar um filho e ela não vai poder viver com o seu filho, porque ela está dedicando, né? Entregando ao Senhor, né? É o primogênito da geração dela ali, né? Então ela tá entregando o primogênito pra Deus, né? E mostra também como essa questão, né, de dar de volta a Deus quando ele dá uma bênção, né? Então ela mostra claramente isso, né? Como ela queria tanto e a primeira coisa que ela faz é devolver pra Deus, né? E no segundo capítulo de 1 Samuel também mostra o canto de Ana, né? Que é extremamente bonito o que ela fala ali nesses pontos e serve no começo desse livro de 1 Samuel bastante para introduzir os pontos que a gente vai ver durante a história, né? Na história de Samuel e de Israel também, em que um rei messiânico seria levantado e que Deus se opõe do orgulhoso, mas exalta o humilde. Também que, apesar do mal que os israelitas eram, o mal que a humanidade estava se voltando, né? Se voltando contra Deus, mas ainda assim Deus estava no controle, né? Então isso tudo a gente consegue ver nesse cântico de Ana no capítulo 2. Olha só, Botega, que interessante. O marido dela era o Elcana, né? Só que foi ela que foi confundida com um beberrão, né? Porque eu tava falando lá, ele é Elcana, né? E ela que pensava que tava bebendo. E é a outra mulher, que é a Penina, que, ou seja, a do canto, né? Quem canta, na verdade, é a Ana. Olha só. Olha só, tudo volta pra ela, né? Ela era... Ótimas piadas, né? Pro pessoal se relembrar como é que funcionam as coisas aqui na série Personagens da Bíblia, né? Ainda que não entrou na numerologia ainda, né? Mas é muito interessante isso que tu falou também, Botega, do dar de volta ao Senhor, né? E também, olha só que importante a gente muitas vezes ter outras traduções da Bíblia, né? Eu normalmente leio na Bíblia NVI, mas na NVI, quando a Ana cumpre o seu voto, né? Então o menino nasce, depois que ele desmama, né? Então ali, sei lá, uns 3 anos naquela época, ela vai levar ao templo. E aí no versículo, um pouquinho antes do canto dela, né? Voltando um pouquinho, versículo 28, último do capítulo 1, ela diz, por isso agora eu o dedico ao Senhor. E aí, tipo assim, dedicando, assim, né? Não parece ter muita potência, né? Eu gosto bastante da NVI, mas nesse caso aqui não parece, né? Ter muita... Só que quando a gente pega Almeida, aí a tradução está o trago como devolvido ao Senhor, né? Dá um entendimento muito maior do que Ana realmente estava fazendo. Ou seja, esse filho, ele nunca foi meu, né? Ele pertence para sempre ao Senhor. Então, Deus, ele só me emprestou esse filho para que ele nascesse, e eu pudesse cuidar dele até o momento dele desmamar, e então agora eu estou devolvendo ao Senhor, porque ele nunca foi meu, né? Eu pedi um filho ao Senhor, mas eu pedi um filho para dar para Deus, né? Eu acho isso importante citar, porque Samuel, isso demonstra que Samuel sempre foi de Deus, ele sempre foi dedicado, vamos dizer, ao Senhor, mas Ana, ela entendia isso, né? Ela entendia, ela não está simplesmente assim, esse aqui é meu filho, e olha só, essa é a minha oferta, Senhor, eu estou cumprindo meu voto, estou dedicando. Não, ela, se a gente pega na Almeida, então a gente entende que ela sempre entendeu que não era o filho dela, vamos dizer assim, que não pertencia a ela, aquele filho era de Deus mesmo, né? Sim, isso é muito correto de ser colocado aí nesse ponto. E depois do cântico de Ana e Botega, então, o que acontece com Samuel? Isso, então, aí, que nem você falou, Ana espera Samuel desmamar ou terminar esse período aí de amamentação de Samuel, né, para poder entregar ele ao templo, que entrega então para Eli, que era o sacerdote da época ali, né? E ali, nesse ponto, a gente começa a ver a partir do capítulo 2, né, como Samuel já começava a servir no templo, né, como sacerdote, inclusive, que a gente pode ver que a Ana fez uma túnica pequena para Samuel,
Samuel. Então, ele tinha uma certa atividade ali no templo, mesmo sendo pequeno, né? Já foi colocado para trabalhar. Sim, e detalhe, né, Botega? Não era qualquer um que podia, né, vestir uma veste sacerdotal, né? Uma estola, né? Que era tipo um colete, né? Vamos dizer assim. Isso. Se eu não me engano, né? Se não me falha o conhecimento aqui, né? E a gente pode ver um dos motivos, eu acredito que Samuel ter começado a trabalhar cedo, assim, era por causa que Eli tinha filhos bastante desobedientes, né? Que, inclusive, apesar de os filhos de Eli trabalharem também no templo, né? Que normalmente a família inteira era dedicada, digamos, ao trabalho no templo, né? Os levitas. Os filhos de Eli desprezavam a Deus e também comiam as ofertas antes do tempo, né? Que normalmente, quando a pessoa vinha oferecer, normalmente a gordura era queimada, né? A melhor parte do sacrifício era queimado no holocausto, mas tinha uma parte que ficava pro sacerdote, né? Mas ali os filhos de Eli estavam de olho na gordurinha, estavam de olho ali naquela costelinha mal passada, né? Já queria tirar do fogo antes mesmo do negócio ser queimado como sacrifício, né? Esses filhos de Eli eram meio que uns gaúchos, assim, meio que gostam de uma carne vermelha. É, né? O pecado deles era muito grande, tanto é que o crescimento de Samuel foi percebido, né? E aí ele, então, seria quem iria substituir Eli, né? Mas a gente vê um contraste ali nesse capítulo, né, Botega? Tá falando entre os filhos de Eli, né? O que ele era o sumo sacerdote, não era um sacerdote qualquer, era o sumo sacerdote. E Samuel, né? Então, isso me lembra uma coisa, Botega, que não é só porque a pessoa é filha do pastor que ela vai ser santa, né? Olha ali. Mostra bastante isso. E depois Samuel com os filhos dele também tem um comportamento parecido, né? Que demonstra que, por mais que muitas vezes a fruta cai perto do pé, como é que é? Aqui diz que a fruta não cai longe do pé, né? Que, digamos assim, os filhos normalmente são parecidos com os pais, mas nesse caso, não é o que acontece, né? Isso. Mas mesmo assim, Eli ainda era temente a Deus e fazia o trabalho dele, né? Não era por isso que Eli ou Samuel tenha se distanciado de Deus por esse motivo, né? Eles continuavam a dar o exemplo, e tanto que mais tarde Eli vai puxar a orelha dos filhos dele, apontando esses erros que eles estavam fazendo, né? Então, mesmo dentro do templo se via que existia essa pecaminosidade de Israel, né? Então o pecado estava em todos os aspectos ali, né? Tanto no povo, até mesmo dentro do templo tu conseguia ver isso, né? Uhum. A gente percebe que não adianta, né? Sempre a gente vai ter no meio do povo de Deus, até mesmo em posições de autoridade, pessoas que não estão dispostas a realmente fazer as coisas para Deus, né? Então a gente vê ali Eli, alguém dedicado a Deus, mas que não conseguiu ensinar muito bem os seus filhos nessa importância da obediência a Deus, e seus filhos então abusavam, né, da sua posição. E a gente vê Samuel, que foi então dedicado a Deus, foi criado longe dos seus pais, longe da sua família, mas foi criado aprendendo a obedecer a Deus, aprendendo a adorar a Deus constantemente. E é isso que ele faz, né? Agora, seus filhos, aí a gente não tem muito bem se Samuel era um bom pai, se ele era um mau pai, se foi culpa dele ou não, mas seus filhos também não vão ser muito fiéis a Deus. Claro que isso é mais pra frente, né? A gente vai chegar a comentar. Mas a questão talvez é a idade, né, que os filhos de Samuel tinham, né? Talvez eles já fossem maiores de idade, não, né? Não estavam mais com Samuel, sei lá. Então, não vem ao caso do momento, mas a gente percebe que sempre no meio do povo vai ter, né? Até mesmo ali em posições de autoridade vai ter alguém que não vai ser realmente tão fiel a Deus. E a gente tem que instruir sempre todas as pessoas a serem, né? Isso. Me parece que por mais que ele deve ter instruído os filhos certo, pelos relacionamentos que talvez os filhos de Eli, os filhos de Samuel tinham, né? Porque Israel não era um lugar muito limpo para se crescer, né? Em questão de pecado, né? Então acaba que algumas pessoas vão ser mais suscetíveis a não seguir glorificando a Deus, que nem Samuel e Eli estavam fazendo. São as más influências, Botega, as más influências. Más influências, esses maconheiros. Isso tem que ser falado, Botega. Isso aqui tem informação, mas eu digo. Mas uma coisa interessante que a gente pode ver ali nesse ponto também é que falou que Samuel crescia em estatura em favor dos
Senhor, dos homens. Isso a gente vai ler depois um pouco mais tarde, né, lá em Lucas 2, né, que fala sobre Jesus sobre isso, né? Então dá pra ver que tanto Samuel cresceu assim como Jesus, em estatura e em favor do Senhor. Olha só, Botega, muito bem ligado aí. Link na Bíblia, é isso aí. Uma ligação aí muito boa com Jesus. Sem link no post nesse aí, não tem o link no post da história de Jesus que a gente falou disso? Não, link Jesus, olha ali, link Jesus. Aqui agora estamos criando aqui o selo link Jesus, quando a gente consegue ligar em Jesus aí, biblicamente falando, olha ali, ó. Biblicamente falando. Muito bem observado. Essa aí eu não tinha percebido, Botega, e faz todo sentido bibliológico. Bibliológico. É isso aí. Vamos lá, palestrinha. Mas, Botega, veja só. Então, ele crescia em favor do Senhor e dos homens, né? Isso é importante, que as pessoas também percebiam, né? O seu amadurecimento. Mas acontece algo importante aí na vida de Samuel, né? No momento que ele estava aí. Porque, por enquanto, ele era apenas um jovem petis, né? Um padawan. Um mancebo aí, né? Um jovem gazebo, né? Um pequeno gafanhoto, né? Que estava aprendendo as coisas aí, né? De como, né? Como fazer as coisas ali no templo, ali. Como ser um bom sacerdote. Isso e aí agora vai acontecer algo que nunca tinha acontecido com Samuel, né, Botega? Claro. O que vai acontecer? Então, tem uma noite que Samuel e ele estão ali dormindo de boas, e então Samuel ouve o Senhor chamando. Senhor, Samuel! E aí ele levanta, pensa, bom, Eli tá chamando, deixa eu ir lá, né? O Eli tá velho, deve estar precisando de alguma coisa. E ele vai lá, ele diz, não tem nada, não fui eu que chamei, não, volta lá dormir. Aí vai de novo, né? O Senhor chama Samuel de novo e diz, Samuel! E aí Samuel levanta, o que esse Eli tá tirando com a minha cara, né? Tá me pregando uma peça. E vai lá falar com Eli, ele diz, não tem nada aqui, volta lá dormir. E aí, pela terceira vez, então aí Eli percebe que era o Senhor que estava chamando Samuel e não Samuel estava ficando louco. Ah, agora eu entendi, agora eu me liguei, agora eu sei quem tá te chamando. Agora fez sentido. É que naquela época ali, pelo que dá pra ver, com a quantidade de pecado e como o povo de Israel estava tão distante de Deus, nem Eli conseguiu perceber que era Deus chamando, né? Ele também, tipo, mas ninguém tá falando com os sacerdotes, ninguém tá falando com os profetas aqui. Mais que isso, Botega, olha só, um ponto agora aí no meio da tua fala, é interessante que Deus fala com Samuel e não com Eli, e Eli era nada mais, nada menos do que o sumo sacerdote da nação, né? E claro. Samuel era nada mais, nada menos do que um ninguém, né? Era apenas um jovenzinho aí que tava trabalhando no templo e tinha túnica, né? Uma mini túnica. Mas Deus fala com Samuel, ou seja, a estrutura de comando de Deus ali nesse caso, ou em todos os casos, ela tá baseada na fé e não na idade, porque aí ele era mais velho que Samuel, ou na posição das pessoas, sabe? Porque ele era o sumo sacerdote. Não importa. Deus, ele se baseia, né, tipo, na estrutura, né, de quem é importante pra ele conversar e passar sua mensagem na fé da pessoa. Então a gente percebe que eu entendo, né? Eu entendo que até mesmo a fé de Samuel era maior do que a fé de Eli nesse momento, né? Porque talvez Eli ele estivesse muito atribulado devido ao pecado da nação e ao pecado dos seus filhos, né? Porque o pecado estava na porta de Eli. Mas Samuel, ele estava tranquilo, né? Eli não estava muito Eli com Deus, né? Mas continue, Botega, continue. Mas aí a gente consegue ver como Deus estava mostrando para Eli também, como ele já estava passando o manto sacerdotal pro Samuel, né? Porque ele foi falar com Samuel e não com Eli. E ele fala então para Samuel assim, próxima vez que tu ouvir o Senhor chamando, pede, me fala aí, que eu tô te ouvindo, que agora eu sei quem que é. Outro ponto, Botega, outro ponto te cortando aí, mais uma vez. Olha só a maturidade e sabedoria de Eli, né? Porque pensa só, Botega, você aí é o líder da igreja, né? E eu sou o jovenzinho aí. E aí, Deus vai falar comigo. Aí tu diz, eu não acredito. Deus vai me trocar, né? Não, vou dizer pra ele, ignora isso aí é coisa da tua cabeça. Isso aí é coisa de Satanás. É coisa do inimigo, né? Tu tem que ser disciplinado. E aí, ele não fez isso. Ele diz, deve ser Deus, né? E obviamente, né? Eu tô ficando velho e alguém tem que me substituir. Meus filhos não vão ser. Meus filhos não vão me substituir.
substituir. Mas Samuel, esse cara é bom. Ele é apenas jovem, ele tem muito que aprender, mas vai ser ele. E Deus já tá chamando ele. Olha ali, Deus tá chamando ele. Então, Eli, ele já entende isso, reconhece, né, a necessidade de passar o bastão e orienta Samuel no caminho correto. Olha ali a sabedoria de Eli, hein? Sabedoria de Eli no momento certo. E Samuel recebe uma mensagem também nada muito bonita pra se passar, né? Que a primeira Deus, já, né? Deus podia ter falado pra Eli isso aí, né? Não vai falar lá pro Samuel ficar meio chateado, né? Mas assim que no outro dia, Eli, curioso, vai lá, pede pra Samuel o que é que tinha acontecido, né? Que Deus chamava tanto, qual que era a mensagem, né? Samuel agora se tornava o profeta de Deus, né? Olha só, hein? E a mensagem era extremamente chata porque era a destruição iminente da casa de Eli, né? Que ele teria os 2 filhos dele morrendo no mesmo dia. Esse foi, com certeza, um momento bastante especial do começo da carreira dele, de Samuel, dali pra frente, agora é só vantagem, né? Uhum. E pensa só a coragem, né, de Samuel de falar pra Eli essa mensagem, né? Digamos assim, Deus me falou essa mensagem, uma profecia, né, sobre Eli, e agora ele vem me pedir, pra que eu vou falar pra Eli? Não posso mentir, tem que falar a verdade, tem que falar, né? Mas é algo difícil de falar, né? É que nem, Sim. sei lá, tu ser o médico, tu tem que falar pra família da pessoa que ela não vai sobreviver, né? Então, com certeza. É algo pesado, né? Pra um pequeno jovem. Mas como sendo profeta, né, é uma coisa que Samuel, em toda a vida dele, a maioria das mensagens que ele passou eram sempre mensagens pesadas, né, mensagens difíceis. Então ele começou se acostumando já na primeira, e tudo isso passa de um teste, né, como Deus vai testando Samuel, e Samuel vai mostrando quão fiel ele tem sido a Deus, dando essas mensagens tão complexas, né. Tanto é que as mensagens, as profecias que Deus passava para Samuel dizer ao povo, elas sempre se cumpriam, né? Porque essa é a diferença de um profeta e um falso profeta, né? Se não cumprir, é falso profeta, pode matar, né? Não hoje em dia, calma. Naquela época era assim, não tô, né? Mas, lá, né? tudo passava tudo passava no fio da espada lá. Né? Vou parar por aqui para não me complicar mais. Mas a questão é ali que as pessoas, né? O povo inteiro reconhecia então Samuel como profeta, né? Então, por isso que tu disse, né? Ali nascia o profeta Samuel, né? Porque nascia não, ele já tinha nascido antes, mas, né? O título de profeta, né? O reconhecimento como profeta, né? Porque as pessoas realmente estavam reconhecendo o seu crescimento, sua maturidade e o cargo, não diria, né? Mas o seu dom, né? Um dom, o seu atributo como profeta, né? Isso. Certo, Botega. Então agora nós temos Samuel como um profeta, veja só, né? Estamos na época de Juízes, Samuel agora ele é um profeta sendo reconhecido pelo povo, e parece que ali em 1 Samuel, como eu disse, né, lá no início, 1 Samuel não é sobre a vida de Samuel, né? É sobre outras coisas, é sobre o povo de Israel. Então parece que a gente dá um salto aí, alguns capítulos, né? E porque tem alguns conflitos com os filisteus, vai acontecer a morte de Eli, o que tu me diz aí só pra gente pular essa etapa aí? Então nessa época aí a gente começa a ver como os filisteus crescem em poder, né, principalmente se tornando os arqui-inimigos de Israel. Então, por uma boa parte aí desse período a gente vai ver eles sempre guerreando contra os filisteus, e durante uma dessas batalhas, né, com a arrogância que Israel estava, né, ultimamente, mostra eles perdendo essa batalha, e só que o que eles fizeram para tentar ganhar foi levar a Arca da Aliança lá pra mostrar, temos aqui o meu troféu mágico pra vitória, né? Eu vou botar Deus na frente aqui e eu vou ganhar, né? Mostrando como eles não estavam com Deus, mas estavam usando a Arca da Aliança como um totem, né? Só que os filisteus acabam ganhando a batalha e ficando com a Arca, e o engraçado é que depois disso os filisteus acabam sendo tomados por umas pragas, né? E eles conseguem perceber que Deus tem atacado eles com essas pragas por causa que eles estão com a Arca da Aliança. E os filisteus vão lá e devolvem a arca para os israelitas.
O que mostra que, tipo, mesmo Israel sendo tão pecaminoso naquela época, ainda assim Deus consegue ganhar de qualquer um através das pragas, né? Ali a gente consegue então voltar para Samuel nesse ponto, porque como esse pecado que Israel estava tendo, e um ponto importante que mostra ali é que a arca ficou 20 anos ali numa das cidades, depois dele ter sido devolvida, que mostra como Israel estava buscando outros deuses estrangeiros, né, buscando outras formas de adoração, né, que a arca ficou bem ali num canto por 20 anos. Sim, 20 aninhos, né, que é? 20 anos, né, a arquinha ficou ali numa garagem, sei lá, né, mas, então, Samuel aparece na história aí para puxar a orelha, né, dizendo que é para o povo de Israel se voltar de volta ao Senhor, né. Então, capítulo 7 ali, a gente vai ter, então, a mensagem de Samuel, que ela não é nada nova, né, não é uma novidade que Samuel vem contar para o povo, mas uma repetição dos mandamentos e mostrando, então, o pacto que Deus fez com Israel, né, a aliança, pedindo para que o pessoal abandonasse esses ídolos e voltasse para o Senhor, né. Exatamente. Inclusive, Botega, nesse ponto aí que Samuel pede para que eles voltem para o Senhor, e aí os israelitas clamam, então, por Deus, né? Eles vão até Samuel e eles pedem para Samuel liderar Israel, né? A gente comentou sobre um versículo, que é o versículo 12 do capítulo 7, lá no PDD 181, link no post, que a gente comentou aí sobre isso daí. E é interessante que, então, o pessoal aí levanta Samuel como juiz, né, Botega? Olha só, nós saímos ali, Samuel virou profeta. Tá, vamos parar de falar de Samuel. Agora vamos falar do problema que começou a acontecer ali, que eram os filisteus, aí vai ter morte aí dos filhos dele. Aí a galera aí fica longe do Senhor, e aí, tá, vamos chamar Samuel aí, que é o nosso profeta. E aí, tá, Samuel, tu vai resolver a parada aqui pra nós, porque tu tá com Deus. E aí Samuel vira juiz. Realmente, o povo precisa de ter alguém no controle, né? Mas o importante ali é ver como Deus sempre vem e ele fala, vou orar por vocês, né? Então começa a demonstrar o poder que a oração que Samuel causava no povo, né? Sempre quando Samuel ora, alguma coisa grande acontece, né? E Deus ouve o clamor do pessoal de Israel quando Samuel ora pelo povo, né? Uhum. Esse momento ali de Samuel marca o começo de uma nova era pro povo de Israel, né? Sim. O povo de Israel, ele sempre teve muito conflito com os filisteus, né? Lembra daquela época de Sansão? Inclusive, link no post, personagens da Bíblia, episódio sobre Sansão, olha ali. Né? Eles tiveram problemas com os filisteus lá também. E eles, tipo assim, a partir desse momento, era Israel que começou a subjugar os filisteus, né? Israel conseguiu restaurar o território, conseguiu viver um período de paz, né? Viveu sob a liderança ali do juiz Samuel por um período, né? Isso. E se a gente pegar os livros aí, 1ª e 2ª Samuel, durante todos os períodos entre 1ª e 2ª Samuel, o único momento que o vencedor das batalhas foram os filisteus foi ali no capítulo 4, né? Nessa batalha ali que tu falou, que eles roubaram, né? Pegaram a Arca da Aliança. Porque dali em diante, né? Mesmo depois que Samuel morre, a gente só vê os israelitas serem vitoriosos, né? Exceto, né? Em 1 Samuel, capítulo 29, o capítulo 31, que a gente tem lá a morte de Saul e Jonatas, né? Que daí, né? Mas se não, todos os outros momentos, os israelitas se saíram vitoriosos, ou teve algum empate, alguma coisa assim, porque os israelitas, eles confiaram em Deus para a vitória, né? Nesse momento da morte de Saul e Jonatas, eles não estavam confiando na vitória, né? Porque Saul que tava, né, controlando aí, ele era o bonzão e tal, aí não deu muito certo, né? Bom, a história aí fica para outro personagem da Bíblia, porque aqui nós estamos falando de Samuel. Isso, e então, voltando ali para a questão de juízes, né? Então, Samuel se torna um juiz de Israel, mas também o último juiz, né? Porque depois a gente vai ter o primeiro reinado, que né, a gente falou no começo do episódio. Isso, passam-se mais um tempo, agora Samuel tá velho, né? Já é juiz de Israel há um tempo, né? Já tá ali com os seus filhinhos, já em torno de 60 anos, já a gente começa a ver então aquela história que a gente falou antes dos filhos de Samuel se corromperem também. Então, Israel coloca os filhos deles para ajudar a governar ali e ser também os sacerdotes de Israel, mas eles ainda assim eram gananciosos, aceitavam suborno, pervertiam a justiça, né, como fala ali. Isso
isso, o povo de Israel já estava começando a ficar um pouco chateado e serviu isso como pretexto para exigir um rei, né? Exigir o início de um reinado. Só que isso pode até parecer, se tu olhar para um lado do povo, né, querendo ter alguém ali que vá à frente do povo e tal, mas o povo de Israel tinha um rei já, né, e era Deus. E quando eles pedem um rei para Israel, isso é como se fosse negar a Deus novamente, dizer, ó, não está sendo suficiente, a gente precisa de um rei aqui com a gente, e principalmente quando eles falam que eles querem um rei em comparação a outras nações ao redor. Então, as pessoas de Israel estavam sendo muito afetadas pelo que as outras nações estavam fazendo e da forma com que eles agiam, inclusive achando que alterando de juízes, tirando Samuel do poder e colocando um rei seria algo melhor, né? Isso também, de certa forma, chateia Samuel, que ele fica descontente com esse pedido deles, principalmente porque é como se eles dissessem que Samuel não estivesse sendo suficiente, né? Mas também pelo fato de estarem dando as costas a Deus mais uma vez, né? É interessante, Botega, ali que, olha só que ponto ali que agora tu citou, né? Tu falou que os filhos de Samuel, eles não eram adequados, né, pra liderar Israel, né? E Samuel, vamos dizer assim, beleza, se os filhos não eram adequados, mas Samuel pisou na bola porque ele não treinou um outro sumo sacerdote aí, né, pra ficar no lugar dele. Então vê a importância de líderes, né, nas igrejas, de sempre estarem capacitando novos líderes, né? Porque senão chega no momento que tu não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que recorrer. Claro, Samuel ficou triste, não só pelo fato de que ele não tinha alguém pra ficar no lugar deles, mas, tipo assim, Deus não era suficiente pra Israel, né? Que nem tu falou, né? As tribos, elas ficavam espalhadas, né? Não tinha alguém pra unir eles. Então, os caras queriam alguém aí pra ser o maior, mas eles tinham Deus, né? Que nem tu falou. E Deus, inclusive, só pra gente não pensar, mas então ter um rei em Israel seria algo ruim, então? Quer dizer que não podia? Não. Se a gente lê em Deuteronômios, né? Capítulo 17, Deus já tinha mencionado a possibilidade, já tinha dito, vocês vão chegar lá na Terra Prometida e vocês vão querer um rei, né? Porque vocês vão ver as nações ao redor de vocês, todas elas têm rei, vocês vão querer um rei, né? Isso vai acontecer. Só que o grande problema que tu já citou, é que eles não queriam Deus sendo o rei, né? E eles não queriam que Deus fosse quem... Não queriam uma teocracia, eles queriam uma homencracia. Uma monarquia. Uma monarquia, né? Mas não queriam que fossem governados por Deus, né? Ou, tipo assim, Samuel, no caso, representante ali como sacerdote de Deus, né? Então veja só, a questão ali também é importante, né? Da gente sempre ter, vamos dizer assim, preparar pessoas para assumirem, porque senão daqui a pouco pode vir qualquer um, né? Sim. Ficar no nosso lugar, quando a gente não conseguir aguentar mais, né? Ou se a gente morrer, sei lá, né? Tipo assim, a gente não pode ficar o resto da vida fazendo ali a liderança, né? A gente precisa ter pessoas novas, pessoas sendo treinadas, pessoas para serem enviadas. A gente vê nos evangelhos isso, né? Sim. Jesus treinando outras pessoas, depois os apóstolos treinando outros, né? A gente vê Paulo ensinando outros o ofício e também treinando novos líderes, né? Acompanhando, né? Para que eles pudessem aprender como é que é liderar e tudo mais, exortando quando necessário, né? Então, isso é importante, né? Não dá pra ficar ali, agora eu sou o líder aqui, sou o sacerdote, né? No caso de Samuel, e vou esperar aí, né? Meus filhos depois vão ser, aí... Ver o que acontece. Aí os filhos deles eram rebeldes e não deu certo, né? Aí se foi, né? Mas assim, eu creio assim que Samuel ficou triste mesmo pelo fato de que o povo, entre aspas, vamos dizer assim, queria abandonar Deus, né? Eu acho que Samuel, eu confio nessa possibilidade, né? Que a tristeza de Samuel era nesse sentido. Acho que não era nem pelo fato... Mas essa é a minha... Agora é opinativo, né? Porque não é muito claro isso, né, Botega? Ou tu viu alguma coisa, né? Acho que não é claro, assim, a tristeza de Samuel, né? Eu acho que por ser um sacerdote, acho que ele vai ficar mais chateado nesse sentido de com Deus do que com a família. Eu acredito que eles, por mais... Tipo, não dá pra ver Samuel e os filhos dele tão próximo, né? Era como... Demonstra, assim, como Samuel fosse mais próximo a Deus do que dos próprios filhos, o que é óbvio ali, né? Então, acredito que o desapontamento dele ali vai por esse lado, porque também acaba respingando nele, né? Tipo, por mais que ele estivesse velho, ele não tinha morrido ainda, então é meio assim, tipo, agora tu ficou velho, eu não quero mais você aí, né? E teus filhos também não servem pra nada, então me dá aquele rei lá de uma vez, porque eu já tô vendo que os outros lugares aqui tem rei e eles estão bem, né? Mas, o que acontece com Samuel daí
nesse ponto, né? A gente volta de novo para a parte de oração, onde que ele mesmo chateado, mesmo com todo esse problema, mesmo do contra, né? Mesmo descontente, ele vai orar a Deus de novo, tentar ver se ele consegue persuadir o povo a voltar atrás, ou se, né, realmente vai precisar de um rei ali. E então Deus responde para Samuel dizendo que se eles querem um rei, vamos dar um rei para eles, né? Vai ser o rei que eles pediram. O próprio Deus diz, né? Isso, vai ser o rei que eles pediram. Então Samuel, digamos, fica no time de Deus e deixa o povo, então, vocês querem um rei? Tá aqui o rei de vocês. E mostrando, né, que Samuel tem a fé de seguir o que Deus está pedindo, e apesar de ser contrário ao que ele gostaria que tivesse acontecendo, mas, né, vamos fazer de qualquer forma. Então ele adverte o povo sobre isso e pede que eles se arrependam, mas mesmo assim o povo quer o rei porque quer o rei, né? Então mais tarde eles iam ter que clamar pela libertação, porque esse rei ia escravizar eles, né? Isso depois lá em 1 Reis a gente vai ver esses problemas acontecendo, né? E o problema principal que a gente tem aqui não é a questão de eles quererem ter um rei, mas qual o motivo que eles querem ter um rei, né? Exatamente. Nossa, ele alerta diversas coisas ali, né, Botega? Ele fala assim, que se vocês tiverem um rei, ele vai querer arrastar os jovens pro exército, né? Ele vai querer fazer os jovens correrem na frente dos carros, né? Vai usar trabalho escravo, ele vai pegar o campo de vocês, as vinhas de vocês, né? Ele vai usar a propriedade de vocês para um ganho pessoal, vai cobrar imposto e tudo isso, né? E que inclusive todas essas coisas acontecem depois, né? Tudo isso vai acontecer depois. Mas ele alerta e o povo mesmo assim diz, não, a gente quer um rei. Tá decidido, né? Então, isso. Se eles querem, né? Se eles querem, vamos dar um rei pra eles. E Deus diz, então dê o que eles querem. O interessante é que o tipo de rei que vai ser escolhido, né? Que então começa falando sobre Saul ali logo após isso, como uma pessoa, um homem mais bonito da redondeza, alto, né? Da tribo de Benjamim, e que me faz pensar assim, tipo, vocês querem o rei pelo que ele mostra para as outras pessoas, né? Então vamos pegar o cara mais bonito aqui da redondeza e vamos botar ele, esse aqui é o rei de vocês, o gatão, como é que é o Miss Bento? O Miss Canaã, Mr. Canaã. O Miss Benjamin, né? Eles queriam alguém que, vamos dizer assim, demonstrasse poder, né? Pensa só tu ter um rei de uma nação como Israel, um cara baixinho, sei lá, um feinho, sei lá, né? Baixinho, dentuço e gordinho, né? Ou seja, botar a Mônica de rei, né? Eu ia dizer, tu tá falando de Napoleão, que era baixinho. Pode ser também, né? E a história em que Samuel encontra Saul também é bem interessante, né? Porque em 2 momentos aí a gente vê como Deus encaminha as coisas para que a pessoa certa seja escolhida, né? O que demonstra bastante aqui na história de Samuel como Deus faz com que as coisas aconteçam. Por exemplo, se a gente estivesse vendo isso de longe, né, a gente ia pensar, sim, ok, uma jumenta se perdeu, Saul foi buscar as jumentas e, enfim, acabou caindo lá na cidade onde que Samuel estava e, vamos lá pedir pro Samuel onde que tá minhas jumentas. Então, tipo, sabe, por acaso, né, mas mostra como Deus encaminha as coisas para as coisas. Então a gente pode trazer, às vezes, isso pro nosso dia a dia, né, que, por que isso tá acontecendo na minha vida, o que isso tem ligação, né? E depois, um tempo depois, tu vai conseguir entender a forma com que Deus usa as pessoas ao nosso redor ou até mesmo uma jumenta perdida, para que ele consiga encaminhar a história do jeito que ele quer, né? Então, basicamente, ali a história é que essas jumentas são perdidas, Saul vai atrás delas para encontrar, ele não encontra, aí tá do lado ali da cidade de Samuel, o servo dele diz, vamos ali pedir pro Samuel, porque ele é o profeta aqui da área, então até eles chamavam de videntes, né? Que depois na história ali com Saul vai ter alguns problemas com videntes. Então diz, o vidente tá ali, pede pra ele e a gente vai achar essas aí, né? E é interessante
interessante, né, que nesse ponto eles, a gente já tá sem comida, a gente deveria voltar a esquecer das jumentas, né, mas aí eles continuam e aí, pelo outro lado, né, pelo lado de Samuel, Deus tá falando com ele assim, ó, vai vir um cara aí, ele vai vir falar contigo e esse é o cara aí que a gente vai colocar como rei, né. Então, Saul chega ali pra pedir dos jumentos e acaba ganhando uma coroa na cabeça, né, ó, tu é o rei agora, vamos escolher um cara aí, pega esse aí que tá vindo aí, pega Saul. O primeiro que te aparecer vai ser o rei, então. E Saul entra lá, eu queria saber de uma jumenta. Vai dizer que não parece isso, né? Tipo, vocês querem o rei? Vocês querem o rei? O primeiro que me aparecer, então amanhã vai ser o rei. Pronto, toma. Claro, não foi bem assim, né? Mas... Aquele cara, tipo, o Saul tá lá, mas cadê minha jumenta? E aí, só vem cá, vamos aqui, ó, vou te ungir aqui. O cara, tipo, o que tá acontecendo? Como assim? Não era isso que eu queria. Sim, eu só queria minha jumenta. Eu queria minha jumenta. Do nada tem um cara derramando óleo em cima da cabeça dele, dizendo, olha, tu é rei. Mas rei do quê? Eu só quero a jumenta. E aí Samuel, então, unge e tal, coloca as regras que ele tinha, né, deveres e direitos de um rei, coloca embaixo do braço de Saul, dá um tapinha na bunda dele, agora vai que tu é o rei agora, né? Vai lá, faz o teu champs. Vai lá, conquista aí os filisteus. E aí ele conta toda a história que Saul tinha que acaba fazendo, né? O que Saul teria que fazer. Mas acho que é interessante, só como curiosidade, Botega, só falar sobre essa unção ali, né? Que uns são, outros não, né? Mas não é isso. Mas sobre a questão do fato de que Samuel unge Saul, né? Tá ali no capítulo 10, versículo 1, ele diz que unge Saul. Tá, beleza. Mas só uma curiosidade sobre essa questão de ungir, quando um rei israelita, né? Esse é o primeiro rei israelita, né? Então, esse é o primeiro que vai ser ungido como rei, né? Mas quando ele assumiu o cargo, ele não era só coroado, né? Ele também era ungido. E qual que é a questão? A coroação, né? Colocar a coroa lá e tudo mais, era tipo o ato político, né? Para que essa pessoa, o novo rei, pudesse ser estabelecido como o governante, né? Então, uma questão política. A unção, então, o derramamento ali, que no caso era um azeite especial, com uma mistura de azeite de oliva, mirra, algumas especiarias, né? Bem caras, né? Essa derramação ali, né? Do azeite, era o ato religioso, para que pudesse ser feito, então, o rei como o representante de Deus pro povo, né? Então, é como se fosse assim, olha, a coroação, o rei é o representante político de vocês. Agora, nós estamos ungindo para dizer que o rei é quem vai direcionar vocês no caminho de Deus, né? Então, reconheçam ele como a pessoa, vamos dizer assim, que é reconhecida por Deus como o rei de vocês. Por isso que o sacerdote ali, ele ungia o rei, porque o sacerdote era alguém, vamos dizer assim, próximo de Deus, né? Alguém que podia entrar na presença de Deus, não o rei, mas então era esse simbolismo, né? Esse significado, dizendo, olha, agora o rei é reconhecido por Deus como o rei de vocês, né? O rei desse povo. E a gente vê isso até hoje, né? Tu vai ver os presidentes das nações ditas cristãs, normalmente vai ter um padre ou um pastor, né? Tu vai ver quando o Trump foi eleito, né? Ele jura em cima da Bíblia lá com o pastor, então tem toda sempre essa ligação de que, tipo, a pessoa é presidente ou primeiro-ministro, enfim, de um país eleito pelas pessoas, mas, digamos assim, também foi eleita por Deus. Sim, né? No caso de países onde, né, tu tem uma religião, tipo no Brasil isso não acontece, porque o Brasil é um estado laico, né? Então, agora tu pega a Inglaterra, né, por exemplo, a rainha, ela é a chefe da igreja anglicana, certo, Botega? Tô certo? Isso. Vamos dizer assim, né? Tipo, se a rainha, ela tiver um novo rei, esse novo rei também vai ter que ser reconhecido, assim como Saul ali, né? Tem que ser reconhecido, então, pela igreja também, como por Deus, né? E isso também não servia só pro povo, né? Só pra demonstrar, porque essa unção ali, né? Também simbolizava a presença e o poder do Espírito Santo na vida do rei. Então, isso também lembrava o rei da sua responsabilidade de liderar o povo de acordo com a sabedoria de Deus, né? E não com a sabedoria própria. Então, isso também servia para lembrar o rei, olha, você está sendo reconhecido por Deus, então você tem que fazer as coisas conforme Deus vai querer, né? Isso. Não conforme a sua própria sabedoria. Então busque a Deus. Se você precisar de conselho, busque o sacerdote, né? Peça que o sacerdote faça um sacrifício para você a Deus. Talvez Saul não entendeu muito essa parte, né, Botega?
nesse ponto aí que é interessante, né? Samuel conta uma historinha ali pra Saul do que queria acontecer, de coisas que iriam acontecer logo agora, né? Que ele iria voltar lá pra cidade dele, que é encontrar até pessoas que iam dar pão no caminho, né? Que nem eu falei que ele veio sem suprimentos, ele já tava sem comida quando ele chegou ali em Samuel. Então, ele já diz, tu vai conseguir voltar e nem se preocupa com comida, porque tu já comeu aqui, tu vai ter um cara que vai te dar comida no caminho. E o principal é que depois lá na batalha com os filisteus, que ia acontecer um tempo depois, ele ia ter que esperar 7 dias por Samuel antes de realmente entrar na batalha, né? Que Samuel ia chegar lá pra fazer o sacrifício pela vitória de Israel. O que depois a gente vai ver que não entendeu muito bem, meio apressado o garoto, e acabou desobedecendo aí as regras. É verdade. Mas, Botega, voltando então pra Samuel, vamos pular ali, o capítulo 12, Samuel, ele pede pra Deus um sinal, né? Pra mostrar qual que é o mal de substituir Deus por um rei terreno, né? Não sei se tu viu isso, que no caso, o Samuel, ele era um homem de oração e o povo respeitava ele por isso. Então Samuel, ele quer um sinal de Deus, porque Samuel, beleza, ele foi lá e ungiu Saul, mas ele não ficou contente com isso, ele ainda estava chateado, né? Ele ainda estava chateado, ele queria que o povo entendesse que aquilo que ele falou anteriormente, olha, o rei vai ser ruim pra vocês, ele queria que Deus fizesse um sinal para que o povo entendesse, olha, é Deus realmente que tá falando que o rei vai ser ruim pra vocês, né? Você chegou a ver sobre isso, Botega? Senão eu posso comentar aqui. Não, esse é o ponto em que Samuel virou X-Men. Esse é o ponto importante. Certo. Aquele ponto que eu falei na abertura. Que nesse momento, né, Samuel chega lá pro povo, que nem você falou, que, pra mostrar pra vocês que eu não tô errado, que eu tô com Deus aqui, eu vou orar, e você sabe que nessa época aqui não chove, tá aqui na época de seca, e eu vou fazer cair chuva e trovões e chuvarada e água do céu e barulheira. E aí ele botou a capinha, ficou com os olhinhos brancos, deu aquela flutuadinha com os braços abertos, que é a musiquinha do X-Men lá, deu uma de tempestade. E aí, Deus mandou chuvas e terremotos. Terremotos não, né? Só chuva. E o povo ficou com medo, claro, né? Viu que Samuel não estava brincando e pediu para Samuel para que ele orasse de novo a Deus, que eles se arrependiam do que eles tinham feito, né? Daí, aí digamos, ficou em paz, né? Aí estamos em paz de volta com Deus, a gente se arrepende, mas agora a gente tem um rei, né? Então meio que deu tudo certo. Sim. Não, o pessoal reconhece, né? O erro, reconhece também que Samuel, né? Só Samuel pode intervir, né? Então Samuel, eu vou orar por vocês aí e tal. E aí depois ele tinha um grande amigo chamado Ine, né, Botega? E aí ele falou, pessoal, mas antes eu vou ver Ine. Tempestade por Wolverine. Tu não viu essa chegando, né, Botega? Essa aí nem eu vi picando. Mas mostra que também ali Samuel, por mais que ele tivesse chateado, por mais que ele sabia que o povo estava errado, ele ainda assim queria o bem do povo de Israel, né? Porque ele foi ali e quis demonstrar para ele, sabia que uma forma para o povo se arrepender ia ser mostrando essas coisas, porque o povo de Israel é movido a milagre, é movido a coisas grandes acontecendo, né? Não dá para deixar eles muito sem entretenimento, né, sem o pão e circo, né, que o povo já se desvia. E aí ele veio, né, vamos dar esse entretenimento aí que eles vão saber o lugar deles. Mas pra felicidade de Samuel, né, tipo assim, beleza, vou orar por vocês e tal, mas daí o rei ia continuar lá, né, mas Deus, né, rejeitou Saul, e aí Samuel fica sabendo disso, né, no capítulo 13, ele fica sabendo aí que Saul foi rejeitado, né, então veja só, aí Samuel fica sabendo que ele foi rejeitado e que Deus já tinha um substituto, Botega. Nossa. Olha só ali a novela mexicana. Esse aí agora queimou o lado do Saul, né? Que Deus já tinha escolhido alguém segundo o coração dele, que a gente já conhece essa pessoa, né? O nosso querido Davi, segundo o coração de Deus, né? E essa batalha em que Saul é rejeitado é a batalha em que ele deveria ter esperado Samuel por 7 dias, né? Então, no último momento ali, Samuel devia
tá chegando, já fechou 7 dias, e aí Saul tá lá, tipo, a gente precisa batalhar agora, porque o pessoal tá dispersando, o outro time dos filisteus já tá pronto pra batalha, né? Vamos ali, eu fazer o sacrifício, e deixa que Samuel tá vindo devagar lá, que o homem é velho, então deixa eu fazer o negócio aqui. Quando ele chegou, né, Samuel chegou, Saul já tinha terminado a oferta e disse o que aconteceu, né? E aí Samuel então fala, ó, você foi rejeitado, você foi demitido. Sim, é por causa que Saul não tinha o direito de fazer erguer um altar e fazer um sacrifício, né, Botelho? Isso era a tarefa do Samuel, né? Essa era a tarefa do sacerdote, né? Ele achou que, por ser rei, ele podia fazer essa tarefa. Ele não era da tribo de Levi, né? Ele era a tribo de Benjamim. Então, a tribo de Levi que era responsável pelos sacrifícios, né? Sim, exatamente. Então, nem por sangue ele podia, né? Veja só, né? Nem por descendência ele tinha direito. Direito nenhum. Tá tudo errado. Tem direito. E assim mesmo, Saul continuou desobedecendo a Deus, né? Então, ali pelo capítulo 15, a gente vê que Saul continua desobedecendo a Deus, né? Samuel, mais uma vez, dá instrução para como proceder na batalha, e que era a batalha contra os amalequitas, para destruir tudo, não deixar nada, não deixar ovelha, nem gado, nem criança, nem nada. Mas, apesar disso, ainda, os combatentes ali de Saul deixaram as coisas mais de valor para eles e só queimaram, só destruiu o que tinha menos valor. E eles disseram, ainda vieram com a desculpa para Samuel, dizendo assim, na verdade a gente segurou umas ovelhinhas aqui para depois dar de sacrifício, né? Né? Aí Saul veio dizer assim, porque eu cumpri, não era para destruir, eu destruí, deixei umas coisinhas aqui, né? Porque, uns ourinhos ali, umas ovelhinhas, um churrasquinho depois, né? Tem que mandar ver, né? E Samuel disse, o que você tá fazendo? Tu tem que seguir a regra como foi falado, não dá pra... A regra é clara. A regra é clara, não. Nem pra esquerda, nem pra direita. Não, é que Saul, ele veio com a ideia, digamos assim, não, mas a gente não matou tudo, porque é pra Deus, né? É pra Deus. E aí, olha só, olha o perigo que a gente tem hoje, né? Muitas vezes a gente quer ter meios para fins que são para Deus, mas os meios são rejeitados por Deus. Então, só porque é pra Deus, não significa que tá certo, né? Me conta aquela fofoca que eu vou orar por ela. Isso. Sabe? Aquela clássica. Isso. Ou assim, Botega, não, eu vou sonegar um imposto aqui, porque daí esse dinheiro que eu não vou pagar de imposto, eu vou dar pra igreja. Claro, eu vou aumentar minha oferta, porque o governo não vai embolsar esse meu dinheiro das minhas taxas. Sim, porque os governantes, eles roubam tudo, então em vez de eu der dinheiro que vai ser roubado, que não vai reverter pra população, eu vou dar pra igreja, porque a igreja tem obras sociais e vai reverter pra população. Olha que causa nobre, Botega. Claro, parece lindo no papel. Parece lindo no papel, mas, né, que nem diz Samuel, né, um versículo clássico, Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Né? Ele se agrada da obediência, né? Se agrada da submissão, né? Então, olha só. E ali, mais uma vez, Samuel teve que confrontar o rei, né? E sabendo que de quão distante Saul já estava de Deus, né? E mesmo assim, ele foi lá, confrontou Saul e deu a letra, né? Dizendo que teus dias estão contados, a gente já sabe, o novo rei vai vir e não vai ter choro nem vela aí, que nem diz a música. Não, mas olha só, e agora ele foi rejeitado, Botega. Tipo, mas rejeitado no sentido assim, antes, beleza, tá, tu não vai mais ser o rei, beleza, mas ele continuava reinando e Deus ainda abençoava o reino dele, porque o reino dele é o reino de Israel, né? Isso. Mas a partir de agora, Deus ia se afastar de Saul. Isso. A liderança de Saul não seria mais abençoada, porque Deus, a partir desse momento, rejeitou Saul de vez. Até o momento, só Saul estava rejeitando a Deus, né? E agora, que nem tu diz, então, Deus rejeitou Saul também. Olha ali que complicado, né? Olha a situação que Saul foi se meter, né? E Samuel ali no meio, tendo, né, que, né, administrar tudo isso. E tu vê que mesmo assim Saul não demonstra arrependido, né? Porque ele mesmo, ouvindo toda essa história de Samuel, ele fala, não, Samuel, volta comigo da batalha, porque eu tenho que mostrar lá pro meu povo de que eu tô contigo, né?
que Samuel disse, ó, vai tu aí que eu vou pegar um Uber aqui, eu não vou voltar contigo, não quero ser visto contigo aqui. E aí acaba que Saul fala, não, tu tem que vir comigo, que eu quero mostrar pro meu povo que a gente tá junto, né? Então demonstra como ele ainda tá sendo levado por motivações egoístas, né? Ele quer se mostrar como rei. Sim, e é interessante assim que Samuel daí abandona Saul, né? Tipo, simplesmente vai embora. Mas depois nunca mais vê Saul. Mas Isso. olha só, Samuel, apesar de tudo, fica triste por Saul, né? Fica triste porque, digamos assim, o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei, né? Deus é imutável, tá? Aqui o pessoal quer entrar em debate teológico, não é o caso. Deus não muda, né? Então quando diz que Deus se arrependeu, é pra nós entendermos a situação, né? Isso. Mas aqui o foco é Samuel. Samuel ficou triste, né? Por Saul ali. É figura de linguagem, linguagem. Mas Samuel ficou triste, né, Botega? Ficou triste por toda essa situação. Pô, olha só aí a situação aí, tudo aí que aconteceu. Esse cara aí não soube aproveitar a oportunidade que Deus deu pra ele. A chance, né? Sim. E aí, por essa desconexão, né, que a gente fala, ele, até a morte de Samuel, ele nunca mais voltou a ver Saul. Então, mostra como Saul completamente se desconectou de Deus, dos sacerdotes, né? Então, que ele tava fora aí das bênçãos de Samuel. E aí Deus manda Samuel fazer o quê? Ó, agora tu coloca teus esforços em atrás do novo rei. Tu tem que ungir ele. Que é aí que ele vai encontrar Davi, né? E olha só que interessante, Botega. Quando Samuel vai pra ungir Davi, Samuel tava com a mentalidade do povo. Tava que nem Saul, criticou Saul, mas aí Samuel agora também resbalou. Olha ali, né? O que aconteceu ali, Botega? Ele vai lá na casa dos pais de Davi, né? E aí vamos lá que a gente vai ter que achar quem que vai ser o novo rei. E ele chega lá e ele vai olhar, vai achar que vai ser um dos filhos mais bonitos. E Deus fala pra ele, ó, não procura atributos físicos, não julga pela aparência, mas pelo coração, né? Então, que Davi, por mais ser o menino pequeno ali, o mirradinho, ele era o que tinha o coração de Deus. Então, não podemos julgar o livro pela capa. Olha só, né? E aí Davi, então, é escolhido, e assim como Saul, Botega, Davi é ungido também, né? E da mesma forma que nem Saul, né? E é engraçado, né? Que ele é ungido muito mesmo antes de se tornar rei, né? Assim como Saul também foi ungido e só um tempo depois ele foi, digamos, coroado, né? Então a gente vai ter muita história ainda pela frente entre Saul e Davi, um brigando com o outro e um querendo matar o outro, mas Davi, a partir desse ponto, já tinha sido ungido. Então, teoricamente, para Deus já era Davi como Deus de Israel, né? Sim, o rei de Israel, né? Isso. Mas isso que tu falou é bem interessante, porque é bem depois mesmo que Davi vai se tornar rei, porque Samuel morreu antes mesmo de Davi se tornar politicamente, oficialmente, né, coroado rei de Israel, né? Então vai ter um belo tempo, inclusive com Davi se relacionando com Saul. Olha só, Davi já ungido como rei, mas servindo a Saul. Isso. Né? Então, um certo respeito ali, né? Mas aqui a história não é sobre Davi, é sobre Samuel, Botega. Então, é isso aí. O único momento que a gente vai ver depois ali de Davi de volta com Samuel vai ser lá no capítulo 19, 18, né? Então a gente tava no capítulo 16 sobre a unção de Davi, e depois Samuel só vai aparecer lá no capítulo 19 de novo, e quando Davi tá fugindo de Saul e ele vai buscar abrigo com Samuel, e aí então vai lá e conta tudo que Saul tem feito pra Davi, e, né, tentar buscar um conselho numa hora difícil como essa. E depois, então, logo a seguir... chegamos ao fim da história de Samuel. Exatamente. Né? Samuel morre no capítulo 25, versículo 1. Quer dizer, ele não morreu no capítulo 25, versículo 1, né? Ele morreu lá naquela época, né? Lá em Israel, né? Ele morreu lá, né? Mas a gente tem registrado... Toda vez que tu lê o capítulo 25, verso 1, ele morre de novo. Tem que parar de ler o capítulo 25, verso 1 pra parar de matar Samuel. Tem que ler bastante o capítulo 1, que é quando ele nasce, né? Que ele nasce no capítulo 1. Mas também tu não pode ler só o capítulo 1, porque senão vai ter um monte de Samuel, né? Tem que ler o 1, depois tem que ler o 25. Pelo menos aí tu faz o ciclo de vida, né? O multiverso do Samuel. Mas, assim, a morte de Samuel finaliza essa época dos juízos, né? Sabe o que é interessante na morte de Samuel ali, Botega? Que o versículo diz assim, ó, vou até ler. Samuel morreu e todo o Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde vivia em Ramá. Depois Davi foi para... Mas assim, todo Israel se reuniu e pranteou.
Pensa assim, Samuel era um cara bem importante para Israel, né? Ele foi realmente reconhecido como alguém importante, um homem de Deus, porque para todo Israel, né, tipo, reunir-se e prantear sobre a morte dele, tu tem que ser alguém importante, né, Botega? Não pode ser qualquer um, né? E era muito tempo depois, não foi assim como se a história dele tivesse sido ativa, pelo menos provavelmente foi ativa, né, mas não o suficiente para não ser citado, né, porque depois que ele ungiu Davi, digamos que finalizou esse arco de Samuel, então teve muita história pela frente, muitos anos pela frente até a morte dele, e mesmo assim o povo ainda lembrava dele, ele ainda era importante o suficiente, né? Eu penso assim, quando eu vejo casos assim, talvez assim, não seja talvez 100% todo, né, tipo, a figura de linguagem todo Israel, né, porque a gente pode dizer que talvez tenha uma pessoa lá que era um bebezinho, que não conheceu Samuel, e esse aí não chorou, né, porque não conhecia, né? É a figura de linguagem. Ou até mesmo Saul, daqui a pouco, se Saul ficou chateado com Samuel, vai saber, né? Mas a questão é que, pensa hoje, Botega, tipo, no nosso país, né, no Brasil ou aí na Inglaterra. Vamos dizer na Inglaterra, aí que tu tá aí. Acho que a rainha é a pessoa mais importante, né? Se a rainha morre, será que toda a Inglaterra vai realmente parar tudo, se reunir e prantear sobre a morte da rainha? Então, pra gente, sabe, realmente entender esse contexto do pessoal realmente parar pra ficar de luto, né? Se lamentar pela morte de Samuel, né? Uma pessoa muito importante, né? A gente vê isso normalmente quando tu tem uma pessoa famosa que acontece, tipo, quando a Ayrton Senna morreu, tu vê aquela comoção nacional, né? Acredito que se a rainha, querida, né? A rainha morrer aqui, vai também acontecer uma vai comoção. Ter uma comoção, né? Não só nacional, mas também mundial, né? Porque ela ainda é rainha de vários outros países também, e é querida ao redor do mundo. Tipo o Papa, né, Botega, também, quando o Papa morre. Com certeza. Teve, não querendo ter o selo babaca aqui, mas quando a gente foi pra Tailândia, tinha morrido o rei de lá, né? Que mudaram, foi coroado o novo rei recentemente, digamos. E teve essa comoção, porque lá na Tailândia eles têm o rei também como uma divindade quase, né? Então foi tipo feriado nacional, e aí tu tinha filas e filas de pessoas indo visitar o túmulo do rei, sabe? Tipo, dá pra ver assim como pessoas queridas, existe uma certa comoção, né? Com certeza, quando morre uma pessoa que não é querida, um ditador, né? Se existe essa comoção, é por obrigatoriedade, né? É felicidade daí. Não, mas digamos assim, vai que morre lá o carinha lá da Coreia do Norte lá. Acho que o pessoal não vai chorar a morte dele, né? Se bem que lá os caras vivem em outro mundo, né? Daqui a pouco os caras devem gostar do ditador deles lá. Porque eles não sabem que existe liberdade fora da Coreia do Norte, né? Então, no fim... pelo menos acho que eles não sabem que existe TikTok. Então, acho que não estão perdendo muito. Mas é isso, né, Botega? Então, Samuel chega ao fim de sua vida como uma pessoa muito importante para a história de Israel, né? E veja só, encerra, como tu falou, encerra o ciclo aí dos juízes, né? Mas será que encerra? Será que ele não volta? E agora? Polêmica agora. Será que a gente comenta, Botega? Será que a gente comenta? Olha, se a gente pode dizer que, digamos, que acabou a história de Samuel, ou a gente pode dizer que ainda não terminou a história de Samuel. Aí vai lidar agora a nossa linha de raciocínio, o que a gente acredita agora. Pois é. O Botega está citando aí o capítulo 28, né, que Saul vai consultar uma médium, né, uma vidente. Tipo, uma vidente naquela época, Botega era o dentista? O que era? Era alguém que ficava sorrindo e fica vedente. Ele vai consultar e ele pede para falar com quem? Com o seu Samuel. E quem responde, Botega? Quem aparece ali para vidente é o próprio Samuel. Pelo menos é o que diz. E agora, Botega? Se a Bíblia fala que a gente não pode consultar mortos, inclusive Deus rejeita a feitiçaria e tudo mais, né? É obra da carne, diz Gálatas, feitiçaria, esse tipo de coisa. E aí, agora, era Samuel também alerta Saul, dizendo que feiticerias e coisas é pior do que idolatria. E agora, era Samuel ou eram demônios se passando por Samuel? Porque, veja bem, a vidente fica meio assustada, né? Digamos assim, uma vidente que tá acostumada com isso aí ficar assustada, né? Meio estranho. Os videntes ali tinham sido banidos da terra de Israel, então Saul teve que ir numa terra inimiga consultar essa vidente. E aí, então, tu tem milhões de fatores que demonstram que não era realmente Samuel que estava aparecendo, né? Mas, ainda assim, existem
existem comentários bíblicos, existem linhas de raciocínio que ainda falam que milagrosamente foi realmente Samuel que apareceu lá. Porque se tu for ver o que Samuel fala para Saul, realmente, digamos, seria algo que Deus falaria, ou que Samuel, conforme um profeta, falaria para Saul, né? Porque ele vai lá e puxa a orelha de Saul novamente, né? Então fica ali aquele ponto de interrogação, né? Muita gente diz que milagrosamente Deus permitiu com que Samuel realmente aparecesse, mas existe também comentários, existem linhas de raciocínio que falam que não, que foi Satanás que usou esse momento para mostrar mais uma vez que Saul estava morto. E eu ainda posso provar que essa é uma da linha correta. Como é que tu prova, Botega? Porque num dos pontos ali, Samuel na resposta ali, né, quando ele fala assim, ó, além disso o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Estarão comigo aonde? Estarão comigo aonde? Tá no inferno. No inferno. Saul não vai... Ele foi rejeitado por Deus. Saul não vai pro paraíso. Então ali eu digo que ele não poderia ter falado outra coisa. E ele falou a verdade. Falou que estaria ali com ele, que é Satanás. Que é o Satan. Olha só, Botega. É, bem observado, né? Que nem tu falou, né? Existem as diversas linhas, né, de entendimento. E eu tendo a pensar, né, que mesmo que ele estivesse falando, porque amanhã, né, como é que o inimigo, né, Satanás, saberia que amanhã Saul iria morrer, mas, vamos dizer assim, já foi predito, né, as coisas que aconteceriam com Saul, né? Tipo, Saul tinha sido rejeitado, uma hora ele ia morrer. Então, Saul estava numa batalha, uma guerra contra os filisteus sem Deus, né? E ele estava perdendo. Então, digamos assim, várias das coisas ali que os pseudo Samuel, né, fala, Satanás poderia falar, né, facilmente, né? Tranquilamente. Mas ao mesmo tempo, a gente, vamos dizer assim, não pode dizer que Deus não tem poder, né? Então, se Deus quisesse trazer Samuel de volta, ele poderia, né? Ou, quiçá, Botega, nem o próprio Samuel poderia ser Deus, né? Poderia ser o próprio Deus falando ali, diretamente, né? Com a imagem de Samuel. Quiçá, não sei, né? Não temos clareza sobre isso, mas esse ponto que tu falou, né? Amanhã mesmo estará comigo aqui. E olha só agora, link em Jesus. Link em Jesus. O link em Jesus, um link contrário, que Jesus fala, né? Amanhã mesmo estarás comigo no paraíso. E aí ele fala, amanhã mesmo estarás comigo aqui, que a gente não sabe onde é, né? Então pode ser o contrário, né? Amanhã estarás comigo aqui no lugar que não é o paraíso. No Sheol. Sheol, né? Mas também fica difícil, né, Botega? Vai saber se Saul se arrependeu no final. Se bem que Saul se mata, né? Então, complicado. A gente vai ter que esperar chegar lá no céu pra pedir pra Deus isso aí, ó. E lá naquele versículo lá, por que não deixou mais claro pra nós? Isso. Aí ele de Deus vai dizer, porque o propósito da palavra de Deus não é Saul. O propósito é a redenção em Jesus Cristo. Olha só, que maravilhoso. Maravilhoso. Então, Botega, depois desse longo papo aí sobre Samuel, um homem de muitas histórias, um homem de muita fé, de muitas orações. O que a gente aprende com ele aí, Botega? Quais são suas considerações finais aí? E aproveita para comentar, então, pontos positivos, negativos, o que tu aprende com ele e tudo mais. A gente consegue aprender duas coisas aí com o Samuel, né? Uma delas é oração, como ele era um homem de oração, porque sempre que ele orava, Deus ouvia, ele sempre dava direção de Deus pro povo e sempre a oração estava nesse meio, né? Então demonstra como oração realmente tem poder, como dizem, né? Então, pra gente relembrar disso, da nossa conexão com Deus durante a oração. E a segunda é a obediência, né? Que Samuel sabia o lugar dele, sabia a função dele, assim como nós sabemos a nossa função. E mesmo em alguns momentos difíceis ou em momentos que poderia simplesmente a parte humana de Samuel aparecer e ele acabar não fazendo o que Deus pediu para ele, ele ainda assim era obediente e por mais com o perigo talvez de perder a vida, ele ainda falava da palavra de Deus, falava as profecias que ele tinha que falar sem medo, né? Então que a gente possa também ser obedientes no mesmo sentido que nem Samuel, e fazer a obra de Deus da forma que precisa ser feita, com verdade, com
oração, né? Que apesar de Samuel não ser perfeito, a gente viu ali em Davi que ele mesmo achou que ia ter um outro rei que nem Saul, bonito, grande, alto, forte, mas na verdade não, era algo melhor, era alguém que tinha um coração de Deus. Samuel também tinha esse, podíamos dizer que tem o coração de Deus, né? Porque Deus sempre falava por ele, e Israel foi por muitos anos liderada por Samuel e esteve sempre vencendo batalhas e positivo na conexão ali com Deus, né? Por causa de Samuel, né? Então, como as pessoas ao redor, todo o povo de Israel foi impactado pela obediência de Samuel. Muito bem, Botega, show de bola. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez. E eu também, Botega, encerro aqui dizendo que a vida de Samuel, ela mostra pra gente que Deus, ele pode confiar coisas maiores pra pessoas, né, que são fiéis nas coisas pequenas. A gente olha pra Samuel, ele cresceu ali como o auxiliar do servente pedreiro, não, mas auxiliar do sumo sacerdote, até que Deus desse a direção pra ele em outras responsabilidades, né? Então a gente vê que Samuel foi usado por Deus porque ele estava genuinamente dedicado a Deus, né? Tipo, Samuel só cresceu, só progrediu porque ele estava sempre ouvindo, o que a gente falou, ele obedecia a Deus, né? Então às vezes a gente pede as coisas pra Deus, mas Deus não nos usa porque a gente não tá disposto a obedecer. E eu entendo assim que a importância daquilo que as pessoas fazem, ela tá diretamente ligada ao relacionamento com Deus, porque Deus operou através de Samuel porque ele estava disposto a ser servo de Deus, né? Ele estava disposto a ser um servo. Ele não estava lá, vamos dizer assim, pra, sei lá, buscando conforto, alegria, ou buscando uma posição, sabe, poder, autoridade, ou se aproveitar daquilo. Mas ele estava disposto a ser um servo do Senhor. E também outra coisa que eu vejo em Samuel é que aquilo que a gente é, o tipo de pessoa que nós somos é mais importante do que aquilo que a gente faz, né? O caráter de Samuel em ser obediente, que a gente falou, é muito mais importante daquilo que, vamos dizer assim, ele fazia, porque através do caráter dele, ele conseguia dar o exemplo pro povo, né? Porque as pessoas viam a maturidade que ele tinha, o crescimento que ele tinha, as pessoas confiavam nele, a sua vida de oração, que a gente falou, mas ele também tinha autoridade para falar, por exemplo, com um rei, né? E dizer para ele, olha, você está pisando na bola, né? Samuel, ele não precisava ser um rei para dizer para Saul, por exemplo, como é que se governava. Ele simplesmente só precisava ser alguém fiel a Deus para mostrar para Saul que ele não estava sendo fiel a Deus, né? Então a forma como você está governando não é correta. Você está fazendo coisas erradas. Veja só. Então eu acho interessante isso, que a gente pode tirar isso de lição para nossa vida, que a gente pode, assim como Samuel, se dedicar a Deus, né? Se entregando a ele, entregando o controle da nossa vida, né? Controle das coisas e também o destino da nossa vida, né? Samuel, ele desde que nasceu já estava dedicado a Deus, né? Mas nós podemos nos dedicar a Deus também, né? Para que a gente possa fazer isso, então, após a gente se entregar, é só a gente fazer aquilo que Deus pede pra gente fazer, né? E seguir as orientações que ele deixou na palavra dele. Então, seguir a Bíblia. Fazendo isso, a gente vai ter, provavelmente, uma vida muito semelhante à de Samuel, né? Vamos ter uma vida agradável a Deus. E quem sabe, né, Botega, no final da nossa vida, todo o povo vai prantear a nossa morte, né? Não sei, talvez não seja da forma como a gente pensa, de muitas pessoas indo ao nosso funeral, mas sim, a reunião dos santos vai prantear a nossa morte devido à fidelidade que a gente teve a Deus. Não pelos nossos feitos, mas simplesmente porque a gente carrega a mensagem de Cristo no nosso coração, né? Simplesmente porque agora nós não estamos mais ali para levar o evangelho. Mas sabendo, né, que vamos ser reencontrados por essas pessoas queridas no fim, né? No dia do juízo, no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então, por hoje é só, né? Por hoje é isso, Botega. E obrigado a você que nos escutou até aqui. E até o próximo episódio. Até mais! Valeu! Pelo amor de Deus!